Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Seja muito bem-vindo a mais um programa Conectando Propósitos. Eu sou a Verusa Anjos, estou aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Estou aqui com um convidado muito especial, Davi Esquivel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Verusa, pelo convite. Eu espero que o episódio de hoje venha edificar a vida de muitos. Amém, eu tenho certeza disso. Eu conheço o Davi há muitos anos mesmo. E a gente tem várias histórias aqui para contar da vida dele. Ele tem, na verdade, né, para contar da vida dele, que eu tenho certeza que vai impactar você, que vai gerar realmente aí uma edificação e muitas vezes mudar até um olhar seu a respeito de alguns assuntos. Davi, para a gente começar, eu queria que você contasse, né? Se nasceu num lar cristão, não nasceu num lar cristão, conta para as pessoas de casa aí como é que foi isso. Bom, eu nasci em um lar cristão, né? O meu pai e minha mãe, então, assim, sempre desde o início eu tive contato com a igreja. Você sempre teve contato com a igreja, mas como era o seu relacionamento com o Senhor, né? Aí a gente vê a história. Aí a gente tem que falar de várias fases da minha vida, porque mesmo nascendo num lar cristão, vamos considerar ali a primeira e a segunda infância, em que os pais exercem mau controle sobre o filho, eu ia constantemente para a igreja, dia de domingo, né? Domingo é sagrado. Domingueira. Não pode faltar uma ceia. Então, sempre é dia de domingo. E lá eu tive o primeiro contato com os princípios de Deus. Então, eu me lembro que a minha primeira oferta, eu acho que eu entreguei por volta de 3, 5 anos, né? Eu me lembro do meu pai dizendo, olha, momento da oferta. Ele sempre me entregava uma moedinha e eu ia na frente com maior alegria. Acho que era um momento muito bacana isso. E é engraçado que esse princípio é o que vai acontecer lá na frente, né? Que a gente vai chegar. Foi uma coisa que liberou coisas na minha vida. Então, eu percebo que nesse momento ali de primeira e segunda infância, eu aprendi, eu apesar de não ter tido um contato profundo do conhecimento de Deus, eu tive um contato com os princípios e valores. Sim. Então, tive ali a questão de ter amigos já voltados para a igreja, o que me afastou do mundo. Então, ali até os 12 anos, foi mais ou menos isso. Uma vida de igreja de domingo que os pais levam, né? Não tinha kids na minha igreja, né? Então, eu pintava o set no culto mesmo. Mas foi um momento ali que eu acho que foi plantada uma semente. Sim. E após isso, aí na minha adolescência, eu acabei me afastando de ir para a igreja, mas eu continuava ouvindo ali louvores gospels, né? Na minha igreja não tinha, assim, uma comunidade jovem forte, e foi nesse momento da adolescência, apesar de não estar indo para a igreja, que eu comecei a ter o contato com a Rádio Gospel, né? A Renascer em Cristo, que na época era uma igreja muito forte, comunicava muito bem com jovens. Então eu acabei tendo ali um contato dos 12 aos 17 anos ali com Deus, mas assistindo programas, ouvindo músicas
Mas basicamente isso, ainda não era um relacionamento profundo com Deus, né? Continua? Continua. E aí como foi, né? Como é que acontece depois, né? Como é que você continua vivendo essa fase de descoberta de quem de fato Deus é, né? Bom, aí na minha adolescência também acontece um fato muito interessante, que é um fato que abalou um pouco minha família, que foi a questão que meu pai foi diagnosticado com um câncer altamente letal na época, né? Eu devia ali ter entre 12 e 14 anos quando eu tive essa informação, né? A gente recebeu essa informação como família. No início, na verdade, eu não entendia, eles não quiseram me passar a real situação, mas ali foi o momento que meu pai ele foi diagnosticado com isso. E aí eu via meu pai indo para quimioterapias, indo para o hospital, mas ainda até o momento eu não entendia a gravidade disso, porque foi quase ali uma sentença de morte naquele momento, né? E deram aí em torno de um ano e meio de vida para o meu pai, né? Mais ou menos, devido à gravidade. E aí nesse momento, sem entender muito as coisas, meio perdido, vendo meu pai indo para o hospital, eu comecei a ouvir um pouco mais, né? Continuar ali ouvindo, sendo o crente de televisão. Saiu do crente dominiqueiro para o crente de televisão. E aí eu me lembro que quando eu tinha para 16, 17 anos, o meu pai tinha sido internado e ele tinha o melhor médico que existia lá na Bahia, Salvador, né? Que foi um médico do Albert Einstein que tinha ido para lá e ele tinha recebido um diagnóstico do médico. Ele falou assim, ó, você vai ter internado, dá o que ele quer para comer. O que ele quiser para comer, você dá para ele. Ou seja, para quem não sabe, isso significa que a pessoa está à beira da morte, né? Então, quando não tem restrição alimentar, o médico chegou e disse, ó, pode entregar. E aí eu me lembro que nesse período eu tive uma experiência com Deus, de ter orado pela vida do meu pai, e eu tive que meio que um sonho, como eu estivesse num lugar ali, onde ficam os mortos, né, que fica todo mundo congelado, não lembro o termo exatamente qual eu também não lembro o termo. Que fica lá no hospital, fica na baixa do subsolo, e eu me lembro que tinha um homem que vinha se aproximando engravatado, e do nada eu lutava contra esse homem. Depois eu entendi que eu estava lutando contra a morte, né, o espírito de morte, pois a vida do meu pai, segundo o médico, que era o melhor que tinha, no melhor hospital, melhor situação, disse, ele vai morrer. E do nada, o meu pai, ele sai, recebe alta e volta para casa. Isso quando eu tinha ali por volta de 17 anos. Então aquela experiência com Deus, eu sei que moveu meu coração, mas eu ainda não tinha relacionamento com Deus. Eu não era um cara de orar, de ler a Bíblia, mas eu disse, olha, tem alguma coisa nesse sentido, né? E aí com 17 anos eu tomo uma decisão que era sair da tradição da igreja da minha família e ir para uma outra tradição de uma igreja que comunicava melhor comigo naquela época. E nesse momento não foi fácil, porque minha mãe ainda presa na religiosidade, né? E a gente entende isso é normal. Ela disse, você não é mais meu filho. Então eu vi essa frase só pelo fato que eu estava trocando de igreja. Eu não estava indo para o mundo, mas eu estava só mudando a visão que eu tinha sobre Deus. E era uma igreja que de fato ali pregava o evangelho, não estava indo para algo fora e distante ali da palavra de Deus. E a partir dali eu comecei a ter as experiências que eu diria nessa fase agora, entre 18 e 22 anos, as experiências ministeriais, que é ter uma relação com Deus com base no ministério. Ainda não é uma relação com Deus. Então, eu quero que vocês entendam, eu acho que a minha vida ela tem um pouco de Pedro e um pouco de Paulo, porque Jesus fala, Pedro, quando tu se converteres, você vai ajudar os teus irmãos. Então, nesse momento, eu estou contando tudo isso. Eu tive uma experiência de lutar contra a morte, de ir para a igreja, de ser dizimista e ofertante desde os 5 anos, mas eu ainda não conhecia Deus, tá? Então, é bom somatizar tudo isso. Sim. De 18 a 22 anos, eu comecei a ter relação com o ministério. Então, eu era o famoso rato de igreja. Eu passei por todos os ministérios. Alguns não me amavam, né? A dança, por exemplo, era algo... Por que será? Algo assim que Bolshoi não me chamaria, mas... E aí eu
eu ia para a igreja e eu participava literalmente, gente, de todos os ministérios. Era de domingo a domingo. Às vezes eu passava por 3 vigílias consecutivas, né? Para honra e glória de Deus, por sua graça, né? De dormir na igreja no domingo e só voltar para casa na segunda. Eu saí no final de semana, né? Sair com a mochila lá e viver aquilo que era o ministério. Ali foi um momento de aprendizado sobre a vida ministerial, que é um fato que as pessoas às vezes confundem de vida ministerial com vida com Deus. Então, eu era um dos caras mais disciplinados da igreja, na verdade. Eu era quase o exemplo da igreja, né? O cara a ser seguido, mas ainda era um cara que não tinha relacionamento com Deus. E aí você pergunta, como, Davi, isso acontece? Eu ainda conhecia Deus da forma religiosa, do tipo, olha, eu estou obedecendo porque me ensinaram a obedecer. Não existe um grau de consciência nisso. Eu não tinha um grau de consciência, tipo, estão me ensinando que é esse caminho, então é esse caminho. Isso serve, pessoas, para tudo na vida. Às vezes é time de futebol, religião, política, qualquer área da tua vida. Se você não conseguir discernir, se você não conseguir analisar, sem ser pela emoção, sem ser pela razão, mas uma reflexão mais profunda, você acaba pensando que está envolvido com algo, mas você só está entendendo superficialmente. Para você ter uma relação verdadeira contigo, você tem que mexer naquilo que é essências, conceitos e origem. Então, nesse momento, eu era quase o cristão exemplar. Vou até brincar, como se fosse a 4ª pessoa da Trindade. Né? Ninguém questionava o Davi. O Davi é impecável. Jejum, eu já fiz jejum de 21 dias, 7 dias, 3 vigílias, abençoava o acampamento, oferecia a minha vida como uma oferta financeira completamente. Parece que é o cara perfeito. Mas se lembre que escolheram Saul, né? E quando foi escolhido Davi, né? Foi completamente diferente. Foi aquilo que o homem, ele não via, porque o homem tinha que ver o coração. E apesar de eu parecer um exemplo, e não significa que eu estava andando numa vida de pecado, mas eu ainda não tinha um relacionamento com Deus. Era uma vida relacionada no fazer, né? Perfeito. É a vida de Marta, não é isso? Exatamente. A vida de Marta e a vida de Maria. Marta estava perto de Jesus, Marta parecia estar servindo a Jesus, mas na verdade o coração dela estava distante. Então é isso que eu aprendi num relacionamento profundo com Deus. E nessa fase da minha vida, foi uma fase que eu vivi isso. Até ali com 22, eu vivi a perda do meu pai. Meu pai viveu muito mais anos do que a medicina. Os caras, o que tinha melhor no mundo foi oferecido do meu pai. Até hoje eu me lembro, graças a Deus pelo bom plano dele, ele fez um procedimento, que o procedimento foi mais ou menos um mês e meio no hospital, custou 1,5 milhão, a gente não pagou nada. Imagine isso em 2013 ou 2010, mais ou menos, eu não me lembro exatamente, entre 2010 e 2013. Custou 1,5 milhão o procedimento, que é um processo que naquela época era transplante de medula óssea e existia uma série de coisas ali, e graças ao nosso bom Deus, o plano cobriu 100%, veio tecnologia, assim, Deus moveu. E eu me lembro do médico falando, um cara, assim, já referência até no Brasil, ele falou, cara, assim, o que acontece com teu pai não tem explicação médica. Então, e nesse período que eu vivia isso na minha casa, então tinha um pai ali que estava lutando para viver, a verdade é essa, e eu vivendo de milagres, vendo os milagres dele, e eu vivendo uma vida ministerial. E eu me lembro que Deus é tão bom que antes de levar meu pai, ele disse, eu vou levar teu pai. Isso uns 3 meses antes. Eu não acredito. Aí o meu coração não acreditava naquilo, né? Mas enfim... Coração de filho, né? Que não queria perder o pai, né? Exato. Mas, enfim, aconteceu, Deus levou, ele descansa em Deus. Amém. Então não há mais dor, não há mais choro, amém, não há mais ranger de dentes. Então, hoje eu entendo, Deus não fez o que eu queria, mas Deus fez aquilo que era necessário para que o plano dele se cumprisse na minha vida. Então, eu entendo que isso foi uma parte do processo. E aí, ali de 22 a 24 anos mais ou menos, acontece esse fato, e eu começo, não por esse fato, né? Eu começo depois a analisar e refletir na minha vida. E aí começa o confronto. Porque eu pensei assim, eu estou vivendo a vida perfeita, eu estou vivendo aquilo que me disseram e me ensinaram como perfeito, mas tem algo muito de errado nisso.
o que é que está de errado nisso? E foi nesse momento que eu fiquei assim, peraí, isso não tá certo. E aí foi o momento mais doloroso da minha vida. Porque eu acreditei que tudo que eu estava fazendo era para Deus e que eu tinha um relacionamento com Deus. E eu tive que ser confrontado pelo próprio Deus a mostrar que, na verdade, o que eu estava fazendo era para homens, por uma aceitação pessoal da minha alma. Pô, Deus, pelo amor de Deus. São milhares de ofertas, são milhares de evangelismos, são dezenas de jejum, né? Tá parecendo fariseu agora, né? Ô, Senhor, eu jejum 40 anos, assim, tá parecendo isso. E você tá me dizendo, o Senhor tá me dizendo que, na verdade, tudo isso eu fiz por uma validação, uma aceitação social e que, na verdade, eu tava querendo agradar a homens. Aí foi um momento crítico ali na minha vida que veio a revolta. Porque eu disse, não. Porque se eu tiver que admitir isso, eu vou ter que admitir também que os homens me conduziram a algumas coisas. E esses homens, para mim, são minha referência. Aí você fica, meu Deus do céu, os meus heróis não usam capa. Não usam capa, e muito menos eu. Eu tô parecendo que sou o herói, e na verdade eu sou o vilão também de tudo isso. Então foi um momento ali, que foi um momento de confronto, em que eu continuei na igreja, mas já tinha saído, comecei a sair dos ministérios. E ali foi um momento que eu tive o afastamento, assim, que eu não diria de Deus. Eu tive o afastamento daquilo que era a minha crença sobre se relacionar com Deus. E foi... Para que você conhecesse realmente quem era Deus, né? Exatamente. Então, aquele momento da minha vida foi um momento que eu tive que... Não é fácil, só de lembrar. Porque, imagine... E aí talvez neurocientistas e psicólogos, psicanalistas vão entender isso. É como todas as suas crenças não existissem mais. É como se entrasse um lapso, uma neurose mesmo. Foi tão difícil porque não é só desconstruir algo, é não saber em que acreditar, é não ter chão em mais nada. Então foi que a única convicção que eu tinha é, caramba, Deus existe, é assim que é viver com Deus e tudo isso não era um relacionamento com Deus, como assim? E aí foi difícil, foram 2 anos ali que eu tive que... eu fui empurrando com a barriga. E eu fui sem entender. Nesse período também tinha um relacionamento. E aí você substitui, né? Você coloca o relacionamento no lugar de Deus, a verdade é essa. E porque você tem que preencher com algo, porque se você viver sem saber o que é, onde eu tô, essa água existe, essa crise existencial, você não vive. Você entra numa depressão. Então, coloquei um relacionamento no lugar de Deus, um relacionamento ali que eu tive, meu único relacionamento, para ser muito sincero, na minha vida toda. Então, que eu fiquei 4 anos nesse relacionamento e que eu substituí ele por Deus. Porque era alguma coisa que eu tinha que me apegar. Hoje eu vejo isso. E nesse período ali eu comecei a sair do ministério, onde eu tinha parado meus estudos, parado tudo, e comecei a viver uma vida mais, vamos dizer assim, normal. Que na verdade não é uma vida normal. É uma vida mais coerente, vamos dizer assim. E aí eu voltei para os meus estudos, teve aquele relacionamento ali de 4 anos nesse período. Nesse período desse relacionamento eu me formei em 2 cursos técnicos e aí, depois de ter me formado, aí depois eu fiz mais 2 graduações, todas em sequência, isso em 3 anos. Então isso assim, é o que eu digo, né, sempre que eu vivo na minha vida. O ativo mais importante é o tempo, gente, mas Deus é tão poderoso que ele restitui o tempo. Só você ler lá Joel 2, que vai falar que Deus vai restituir os anos que foram consumidos. O que eu me formei, o que eu construí, o que eu tenho construído, não cabe num tempo natural humano. Literalmente isso. E aí, nesse período, eu me formei em 2 técnicos, me formei em 2 graduações, e aí terminou o relacionamento. Mas, gente, aquele é bem nerd, tá? Só pra falar pra vocês, aquele é muito nerd. Gente, se eu fosse... Essa parte agora mostra o seu testemunho. Não. Calma, tô tentando conduzir, porque... é muito complicado, porque, caramba, é muita coisa, né? E aí, nesse período... E aí, pronto. Aí, quando terminou meu relacionamento, foi que, caramba, e agora? Eu coloquei esse relacionamento no lugar de Deus para ocupar uma lacuna. Aí eu tive que enfrentar tudo que eu não tinha enfrentado.
Durante 4 anos da minha vida, quando você foge e não enfrenta o que Deus pediu para você enfrentar, não adianta, você vai voltar lá. Vai por Não mim. adianta fugir. Não adianta fugir, não adianta. Vai vir baleia, Deus vai dar um jeito, querido. Mas aonde você está fugindo, eu quero dizer para você, pare de fugir. Volte o mais rápido. Pegue logo esse gigante que está te impedindo, porque é isso que vai fazer você soltar para o próximo nível. Então, durante esse tempo, passei 4 anos, na hora que terminou o relacionamento, eu percebi que aquilo que não estava resolvido... Aquilo que eu tinha guardado lá. Aquilo que eu estava guardando lá, voltou tudo. Só que voltou pior, né? Voltou tudo assim pior. Aí pronto. Aí foi um momento em que... nesse momento, eu acho que é um momento onde o diabo ele já entendeu já que... é claro que ele já sabe já o que Deus planejou para você. Mas nesse momento ele vai investir tudo, porque ele sabe que se você romper nisso, já era. Se você romper nisso, que talvez você esteja fugindo agora, já era. E aí, foi pela primeira vez que ele colocou, literalmente, eu via vozes para eu tirar minha própria vida. Era literalmente. Me lembro de passar pelas passarelas e dizer. Ele dizia, é só se jogar. Ele mostrar, quando eu estava no ministério, eu mostrava, via a vida de muitos moradores de rua. E ele dizia, você vai ficar que nem eles. Eram vozes muito fortes na minha vida. Vozes que diziam, agora já era, agora acabou. Porque você não tem Deus, não tem relacionamento, não tem mais nada. Nada faz mais sentido. Então nesse momento, assim, foi momentos que, graças a Deus, eu não cometi nenhum ato assim. Mas eu sei que algumas pessoas que podem estar assistindo, talvez tenham chegado já a se cortar, a ter colocado remédio, a ter tentado com sua própria vida. Eu quero dizer que é exatamente você, que Deus tem um plano. Amém. Porque foi assim comigo. Eu não cheguei a cometer o ato, mas eu ouvi aquelas vozes, eu ouvi aquele ímpeto que era tão forte, mas graças a Deus o selo do Espírito Santo esteve sobre a minha vida e também vai estar sobre a tua. Basta você romper nisso que você está fugindo. E aí foi nesse sentido. Aí nesse momento que ele tentou, aí surgiu uma oportunidade que eu saí da Bahia e fui para Santa Catarina com meu primo, surgiu do nada. E aí uma pessoa de Deus, a pastora Carmen, falou, Deus quer romper o principado familiar. Talvez que você está ouvindo aí, talvez você não entenda isso. No mundo espiritual há uma hierarquia para quem acredita. E às vezes existem opositores espirituais que não querem que você passe para um novo nível. E no meu caso, era exatamente algo que prendia a minha família. E eu precisava, literalmente, sair geograficamente. Ah, Davi, isso não acontece. Então explica porque Deus fala para Abraão o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus queria destronar todos os deuses familiares da minha vida, da minha família, para que eu vivesse o propósito dele. Então, talvez o que Deus queira para você é que talvez você mude de geografia. Isso pode ser para alguns, pode ser outras coisas que Deus quer que você faça. Mas no meu caso foi isso. Então, naquele momento que surgiu uma oportunidade, eu saindo da Bahia, indo para Santa Catarina, a pastora me disse isso, Deus quer, dito certo. Cheguei em Santa Catarina, Deus começou a trabalhar em mim de uma forma como eu nunca imaginei. E ali eu comecei a ter um encontro com o Deus Pai. Que nunca na minha vida eu entendia o que era um Deus Pai. Eu entendia Deus como Senhor. Aquele que eu bato continência. Uou! E ele me manda e eu faço. Amém. Glória a Deus. Como fala o apóstolo Paulo, nós somos escravos da vontade de Deus. Se nós deixarmos, né? Nós somos prisioneiros dela. Amém. Só que ele é Pai. Ele se revela na graça como Pai. E eu não conhecia Pai. Por que eu não conhecia Pai? Porque minha relação com meu Pai não foi perfeita. Meu Pai ofereceu o melhor que ele podia, mas eu ainda não tinha a compreensão do que era um pai de verdade. Então, a questão da paternidade, até pelo meu pai ter sido órfão, né? Não foi criado pelos pais, e nunca conheceu o pai dele. Deu aquilo que ele tinha também. Mas deu melhor. Hoje eu tenho consciência que ele deu melhor. Mas, pô, Deus é pai? Como assim Deus é pai? E aí, naquele momento, ali, em Santa Catarina, Deus começou a tratar e mostrar quem ele era. Que é assim, ó. Se você ainda não conheceu Deus Pai, me desculpe, eu acho que talvez você não tenha conhecido a Deus. Estou falando talvez porque Deus se manifesta de várias formas. Mas só através do Deus Pai você entende o que é de fato servir e amar a Deus. Eu falo assim, Davi, eu sempre gosto de falar sobre essa questão do Deus Pai, né? Eu estou inclusive um grupo que se chama Herdeiros do Pai, que Deus colocou no meu coração para eu ensinar as pessoas a viverem como filhos de Deus. E
o que Davi falou é muito sério, as pessoas elas vivem para Deus como Senhor. Então é muito fácil, você só se submete. Sim, Senhor, tá? E você precisa realmente ter esse relacionamento com Deus como Senhor, não é que não tem que ter, mas você precisa se relacionar com Deus como Pai, como Senhor e como amigo. São essas três características que você precisa realmente vivenciar na plenitude. E eu falo que quando você não vive, não experimenta o Deus Pai, quando você não se revela, você deixa de viver a plenitude do que Deus tinha para sua vida. Porque você só vive plenitude quando você vive como filho, porque você vai acessar o que só o filho acessa, você vai falar com o pai como só o filho fala, você vai descobrir coisas que só o filho descobre. É a mesma coisa, o relacionamento de um bom pai e um bom filho. É aquela coisa, você vai olhar, o filho vai acessar coisas que só o filho acessa no coração do pai. É exatamente isso. Então, essa questão, o diabo trabalha tanto para que famílias tenham essa base, né, estrutural ali de pai afetada, para que realmente o homem, o ser humano, ele não consiga se relacionar com Deus como pai e deixe de viver a plenitude, o governo, aquilo que Deus tinha, né? Você vai viver até muitas vezes, vai ser salvo, porque você viveu como Senhor, como Salvador, você reconheceu e você teve a vida, mas você não vai experimentar a plenitude. Isso é tão verdadeiro que o filho pródigo tinha toda a herança, mas ele não tinha quem? O pai. Não tem como você ser completo sem ter o pai. Ele percebeu que ele tinha tudo, ele tinha herança, ele tinha tudo que o pai ali, ou seja, ele tinha acesso às coisas que o pai oferecia, mas ele não tinha acesso ao pai. E ele entendeu, caramba, ele perdeu tudo para entender o que ele precisava era o acesso ao pai. Então, meu pai tem, né? Meu pai, até os servos do meu pai estão melhor que eu aqui, eu tô aqui, vou voltar lá. E o coração do pai vai lá e recebe, né? Não, você não vai vir aqui como um funcionário, né? Você vai voltar pro seu lugar de filho. É incrível. Porque só é pleno quando você é filho. Exatamente. E aí foi nesse momento que Deus começou a me tratar e me revelar o Deus Pai. E aí eu, que era um cara mais racional, teve que experimentar umas coisas que só o Deus Pai oferece, que é a graça. Ah, você pode falar assim, pô, Davi, mas a salvação é a graça, né? Não é mais do que isso, gente. Eu tive favores de Deus, que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí eu digo assim, gente, parece... Agora o que Esté passou lá com a Açoeira, o cetro é estendido, gente, você não tem ideia. É assim, são coisas que não merecia, né? E aí que vem essa parte de transição agora. O que aconteceu? Primeiro, foi o fato de eu ter ido para Santa Catarina. Eu não plantei ir para Santa Catarina, foi meu primo que morava lá. Já é um fator da graça. E surgiu uma oportunidade do nada, aquela oportunidade, do nada. Do nada, que fala, mas que é Deus por trás de tudo, né? Por trás de tudo. E aí surgiu essa oportunidade lá em Santa Catarina, eu fui e comecei ali a vivenciar Deus de uma forma diferente. E aí, a primeira coisa foi morar num lugar que eu tinha ali, tipo, uma liberdade que eu não tinha normalmente na minha casa, porque tinha a ver com as prisões dos ciclos familiares que tinha. Eu comecei a ter paz, comecei a raciocinar, comecei a viver coisas que eu não vivia. Até que, passados 6 meses em Santa Catarina, o meu antigo professor do Senai, ele me liga e ele fala, cara... E aí é que entra a graça, ó. Eu quero você como sócio. Ele estava decolando, ele não estava dando conta. E aí eu disse, tá, mas deixa eu pensar um pouco. Louco. Deixa eu pensar um pouco, porque como assim? Aí ele me ofereceu uma proposta, eu disse, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu orar, porque nesse momento... Amém, isso é realmente a oração. Nesse momento eu comecei a entender o que é uma relação com Deus, lá em Santa Catarina, e eu comecei a entender que a proposta não vem esse propósito. Exatamente. Então, aí eu disse, não, deixa eu orar. Aí ele ofereceu uma proposta pra mim. Aí, deixa eu orar. Ofereceu uma proposta. Aí ele foi aumentando, aí depois ele ofereceu aquela proposta que era irrecusável. Eu disse, amém, amém. Eu acho que Deus mal sabia eu que eu tava negociando que nem Abraão. E se tivesse 50, e 40, 30? Tava negociando, mas eu não tava. Eu tava de fato com o meu coração entregue a Deus pra entender se aquilo que ele queria. Tava com temor, né? Muito temor, porque... Já tinha vivido tudo aquilo. Gente, agora que eu tô encontrando alguma coisa que é Deus, né? Oh, Deus, me perdoa falar assim. Mas até agora que eu tô encontrando algum sentido que tá sendo a verdade, Deus, realmente, né? Eu não vou subir. E aí, ele chegou, fez uma proposta, e do dia pra noite, né? E eu me lembro que nesse tempo que eu tava, assim, me encontrando, eu comecei a ter experiências profissionais. Então, eu comecei a vender doce mesmo, dava bom dinheiro lá em Santa Catarina, no verão. Comecei a trabalhar de iFood, entregador de bicicleta,
Minha mãe não sabia disso, porque se eu contasse pra minha mãe... Tá sabendo agora? Tá sabendo agora? Não sei, talvez ela saiba. Aí eu comecei a trabalhar... Meu filho. Meu filho, exatamente. Eu com algumas formações, né, um cara exemplar, estudantil, trabalhando de iFood, mas eu não tava nem aí, eu tava querendo ter uma relação com Deus. E ele chega, me fez essa proposta, eu, tranquilo, irrecusável. E aí, a partir daquele momento, Deus fez um cara que estava entregando comida virar empresário. A verdade é essa. É literalmente isso. Então, não tem explicação. Você buscou, você... Igual a Davi, né? Entregar a marmita para os irmãos, depois eu tava entregando Jesus Cristo, meu Deus do céu. Propaganda pro Uber. Mas olha só, e aconteceu uma coisa interessante, né? Que quando ele foi meu professor no Senai, eu tinha, devido ao caráter e valor que eu tinha naquela época, já tinha os caráteres de Deus desde o nascimento, então eu sempre fui um cara íntegro e honesto. E por conta disso, eu lutava para os meus amigos terem as melhores coisas no Senai, o que me fez ser um cara chato e não muito querido lá, pelo coordenador e pelo gerente. Mas eu disse, cara, eu estou fazendo o que é justo, eu estou fazendo o que é certo. Depois que a gente virou sócio, depois de um tempo depois, mais ou menos um ano depois que a gente virou sócio dessa empresa, eu falei, Davi, eu vou contar a história pra você. Falaram assim, ó, essa turma, toma cuidado com essa turma, mas principalmente toma cuidado com o Davi. Olha que coisa. Toma cuidado com o Davi, por quê? Porque eu era um cara que era justo, era honesto, tinha características ali, só que eu brigava ali, vamos dizer assim, contra aquilo que eu achava que era errado. Então, às vezes na vida, talvez vão te julgar porque você está fazendo o que é certo. Se mantenha posicionado, porque aí vem a honra de Deus. Ou seja, aquele que não era para ser escolhido, foi escolhido, por quê? Porque se manteve de acordo com os princípios de Deus. Isso sempre deu certo na minha vida. Então, olha, o princípio de Deus é tão maravilhoso que ainda que você não tenha um relacionamento com ele, não com esse Deus Pai, ele faz, porque ele honra ele mesmo. E aí foi isso, né? O meu sócio chamou e falou, cara, diziam coisas sobre você, só que quando eu fui conhecer você, eu só vi, e ele me dizia, eu só vi só que você era o cara que lutava pelo certo. E nem sempre você lutar pelo certo vai fazer você querido, vai fazer você amado, mas vai fazer você honrado e justificado por Deus. Então aquele que não era para ser escolhido foi escolhido. Amém. Porque você tem princípios. E aí a gente foi, e aí a empresa começou a crescer, e eu me tornei empresário. E à medida que eu fui me tornando empresário, com o meu relacionamento com Deus, foi começando a conhecer o Deus Pai, agora eu já conheço o Deus Pai, foi engraçado. Porque 6 meses depois, 8 meses depois, o meu primo, né? Que eu cheguei lá e eu fui até brincando. Eu disse, Deus, nessa loucura toda parece ainda que eu sou um abençoador. Por quê? Nesse momento que eu tava lá com o meu primo, né? O meu primo, ele fumava desde os 17 anos. E ele venceu isso, né? Ele teve um relacionamento fixo, ele subiu para gerente de um cargo de uma outra empresa e Deus começou a abençoá-lo, né? E eu fiquei assim, caramba, olha só como Deus faz, né? É como às vezes nem a gente sabe a porção que está sobre a nossa vida e como Deus abençoa as pessoas, né? Como fala com Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. E aconteceu isso com a empresa. E conversando de novo com o meu sócio, as pessoas falaram, cara, você sabe por que eu te escolhi? Ele até brincou, o efeito Esquivel, quando tu entra não tem explicação. As coisas começam a fluir, eu sinto paz. Eu já tive vários outros sócios, de outras empresas, nunca deu certo. E eu sinto paz com você, as coisas começam a fluir, aí ficou brincando do efeito Esquivel. Eu sabia que era o Espírito Santo de Deus, que eu não tenho mérito algum nisso, a honra e a glória toda é dele. Amém. Mas aí ele falou assim, caramba, o que é que tá acontecendo? E eu disse, cara, é assim a bênção de Deus, né? Tudo bem. E aí a gente começou a crescer, e aí... acho que 1 ano e meio depois, a gente expandiu para os Estados Unidos, né? Então, para vocês entenderem um pouco, essa empresa é uma empresa de consultoria de tecnologia da informação, né? Começamos como uma software house. Hoje a gente já atendeu clientes em 7 países, né? Então, continente asiático, continente europeu, continente americano. A gente colocou uma base nos Estados Unidos, em Miami, e a gente começou a crescer como empresa. Aí você pergunta, Davi, o que é que você sabia sobre ser empresário? Gente,
Nada. Ela literalmente nada. Eu não sabia nada. Eu não sabia o que era um fluxo de caixa. Eu não sabia nem o que é um Prolabore. Eu não sabia nem o que era um CNPJ, para ser muito sincero. Eu não sabia, porque eu não fui instruído ou criado para ser um empresário. E como é que isso aconteceu? Bom, é a graça, de Deus, né? Não é a capacitação humana, é a unção, é a capacitação sobrenatural de Deus. E nesse período, a gente começou a crescer, a gente começou a avançar no empresariado. E nesse processo, eu vivi muitas coisas que me fizeram cada vez mais próximo para o Deus Pai. E aí algo interessante que sempre acontece na minha vida é que, antes de ir para um próximo nível, eu pergunto primeiro: Deus, eu estou preparado? Eu me lembro a primeira vez que eu morei sozinho, de verdade. Deus, eu estou preparado? Eu sou um homem solteiro, eu vou te honrar, eu vou honrar essa casa se eu tiver preparado, me dá. Se eu não tiver, eu não quero. Então, todas as vezes que eu ia para um próximo nível, eu disse: Deus, se aquele próximo nível fazer eu cair, eu não quero acessar. Porque às vezes a gente fica: Deus, eu quero acessar isso, eu quero acessar aquilo. Deus está falando: você não está preparado, você não está pronto. E os processos servem para isso também, né? Exato. Que é o famoso processo que o povo quer fugir, né? Exato, a gente foge. Nós seres humanos, naturalmente, a gente quer um caminho mais fácil. Mas o caminho de Deus é o caminho perfeito. Não é o caminho difícil não, gente. É o caminho perfeito. Eu prefiro o caminho perfeito, né? E eu disse assim: Deus, eu vou conquistar isso agora. Eu estou pronto para conquistar, porque o Senhor conhece meu coração. E aí, nesse processo, e aí eu aprendi uma coisa sobre paternidade. E é uma das coisas mais difíceis, que é deixar o controle com Deus. Soltar o controle de verdade. Porque assim, hoje, a Verusa sabe, hoje eu tenho 3 graduações, pós, MBA, aprovação em curso de liderança de Harvard, várias coisas. Mas, caramba, se eu me ligar na razão, se eu me ligar na minha conta bancária, e aí, o que é que vai acontecer? Eu vou confiar agora? Não. É por isso que se a gente volta lá atrás, por isso que o diabo ele queria exatamente ceifar isso. Hoje a minha confiança não está no que eu tenho, não está naquilo quem eu sei, nem quem eu conheço. Não está sobre a minha capacidade, mas está naquele que me colocou naquele lugar. E todas as vezes que eu vou mudando de nível, eu fico ouvindo: Deus, estou pronto. É agora, é o momento. E uma das coisas mais dolorosas de ouvir é: talvez também você só não está vivendo um novo nível porque você está sendo orgulhoso, você não está permitindo o controle de Deus, e você não está aberto a liberar um perdão que Deus te pediu. Talvez você não esteja aberto a se entregar plenamente aquilo que Ele chamou você para fazer. Mas se você fizer isso hoje, eu te garanto, tudo muda. A gente sabe, né, Salmo 37:5, se eu não me engano, é isso, fala que agrade do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. É o 4. É o 4. O 5 é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É por isso que a gente tem uma teóloga aqui, tá bom? Tá na Bíblia. Então, eu falei: Deus, olha, eu tô no ramo da tecnologia e meu coração ele queima pelo agronegócio. Aí do nada de novo, um cara que é top 1 player, milhões de seguidores, entra em contato comigo pra um cara que não tem nem Instagram. Ele viu no LinkedIn. É tipo assim, gente, é uma lacuna, que eu vou ser muito sincero. É um acaso, gente, que não tem explicação. A Verusa conhece um pouco da minha índole e ela pode averiguar. Mas antes disso, sabe o que aconteceu? Eu fui colocado em várias mesas. E eu pensei que era aquelas mesas ali que viria, sabe? Algumas outras coisas que eu queria. Aí Deus falou: não quero você em nenhuma delas. Mas Deus, são os maiores do Brasil! Eu não quero você. Mas Deus, você não tá entendendo. Aí tenta explicar pra Deus, né? Gente, álgebra linear. Aí tenta explicar uma coisa pra Deus. Tá vendo que ele é nerd? Não adianta, gente. Não adianta. Não adianta. Não resista a Deus. Se entregue a Ele. E é o plano dele, né? A forma dele fazer. Que quando a gente fala de pai, a gente também fala de dependência. E é isso que o ser humano luta demais, é depender. Porque o filho, ele depende do pai. O filho, quando ele é criança, ele não quer saber como é que ele vai comer. Ele só quer comer e ele depende do pai. Ele sabe que o pai vai prover.
E quando a gente é chamado para esse lugar de filho, a gente é chamado para esse lugar de dependência. Oh, e é isso que quebra o ser humano, porque o ser humano gosta de ter o controle na mão. Terra, glória a Deus, aleluia. Não, isso é verdade. E eu gosto de dizer que tem 5 características, são várias características sobre a paternidade, mas que eu levo para mim. Primeiro, obediência, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se você nunca leu a Bíblia, talvez você não conheça a história de Davi e Saul. O pecado de Saul, se você comparar com os pecados de Davi da Bíblia, foi muito menos pior do que Saul cometeu. Na nossa ótica, Na né? nossa ótica, Porque para Deus tudo é pecado, né? Mas para o julgamento humano, vamos dizer assim. Para o julgamento humano, o que Davi cometeu é absurdo nos dias de hoje, gente. Mas o que Saul cometeu seria muito mais aceitável. Mas Deus estava olhando ali o coração obediente. Porque o coração de Davi não estava no reino, nem no dinheiro. O coração de Davi estava em Deus. Então, talvez você também tenha errado muito na sua vida e tenha se sentido julgado. Mas se você hoje, a partir de hoje, parar de sacrificar, parar de querer comprar a Deus e começar a obedecer, saiba que Deus é poderoso para restituir tudo como ele restituiu na vida de Davi. A segunda característica de paternidade que eu gosto de dizer é essa de dependência. Dependência de Deus eu evoluí, porque eu dizia, dependência de Deus é assim, eu tenho 1 quilo de feijão para um mês. Eu estou dependendo de Deus. Oh, graça! Também, isso é verdade, dependendo do... Mas tem vários níveis de dependência. Mas, gente, hoje o nível de dependência é tipo assim, Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho um poder para realizar, mas o que o Senhor quer que eu faça? Porque a dependência de Deus não está sobre aquilo que eu tenho, mas está sobre aquilo que Deus quer me ensinar. Não está sobre aquilo que tem ou que não tem. É verdade. Que tem ou que não tem. Mas é sobre ele. É sobre depender dele. A gente tem que depender. Então eu comecei a viver um outro nível de dependência, que é esse, que é tipo, Deus, eu posso, de novo Davi, subirei eu, né? Tem uma história na Bíblia que fala que Davi, ele foi pra guerra, guerrear por Deus. Só que quando ele foi pra guerra, levou os soldados e aí foi o vilarejo onde ficavam as mulheres, as coisas, foi saqueado. Ziclag, né? Foi levado. E aí os inimigos estavam com as esposas, com despojo. E aí Deus fala, Davi ainda fala, olha a dependência, porque seria justo ele ir. Mesmo assim ele fala, Deus, subirei eu. Isso é de um homem dependente. E quando Davi decidiu não depender de Deus, que ele fez a contagem lá para ver o tamanho do... Qual é o tamanho do Mesa? Que guerra eu posso? Ali ele não estava dependendo, deu errado. Então talvez na tua vida, em algumas... Pergunte, Deus, aonde eu tenho que depender? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Né? Uma outra característica é que um filho ele acessa a promessa. Ele começa a viver as promessas de Deus. Você começa a ver, e você não começa mais a ler a Bíblia, você começa a ser a Bíblia. É literalmente isso. Porque um filho que obedece, um filho que depende, ele começa a viver as palavras e a verdade ali que está sendo colocada. Um filho também, ele é maduro, né? E ele começa a ter a identidade. Uma característica que você entende de alguém que é filho de Deus é que ele tem identidade. A palavra cristão, né, veio de Cristo, que foi falar, olha, eles são como Cristos. Então, você recebe a identidade. As pessoas vão começar a olhar para você. Caramba, ele é cristão não é porque ele está com a Bíblia debaixo do braço ou porque ele tem um Salmo 91 aberto. Não, ele é cristão porque quando é feita uma proposta para ele, de criar uma bet, de ele ganhar milhões, ele diz, eu não quero. Porque não é isso que o meu Deus quer. Essa não é a minha identidade. Não é, de novo, não é o meu saldo, não é minha conta, não é meu título, não é nada. Você começa a ter as características de filho. Então, se você é obediente, se você depende, se você tem identidade de filho, se você vive as promessas, então você está pronto para viver, eu acho que a quinta característica, você começa a repartir. Porque não cabe mais, você começa a ser um rio, você começa a repartir. Um filho, ele sabe repartir. Tem coisas na minha vida que eu digo, Deus, você me colocou nesse acesso, e tem coisas que eu estou vivendo no novo ciclo por causa disso. Não foi para eu me tornar mais rico, não foi para eu me tornar mais famoso, não é para nada disso. É para que eu possa ser como Esther. Será que o Senhor me colocou aqui é para abençoar o teu povo? E por causa disso, tudo que eu tenho feito tem multiplicado. Por quê? Porque é que nem a multiplicação dos pães e peixes. Você tem ali pães, você tinha 5 pães e 2 peixes, aquele menino entregou nas mãos daquele que multiplica, para que abençoasse o povo. Então, quando você se torna filho, você sabe que não é para terminar em você, mas é que é para fluir para um propósito de Deus. Exatamente, para você levar para frente, inclusive, o legado do seu pai, né? É verdade. Exatamente. Uma coisa, quando você falou da obediência, aí você traz a história de Saul, dos pecados de Saul, e é muito engraçado que quando Saul vai lá e ele sacrifica, né, antes de Samuel chegar,
E ele sacrifica, quando você lê a Bíblia, você percebe que, tipo, foi logo depois. Ele acabou, ele não esperou, tinha um tempo determinado para aquilo, né, para acontecer. Samuel pede para ele esperar, se eu não me engano, são 7 dias. Samuel pede para ele esperar que ele chegaria até aquele dia. E no último dia, mas não tinha acabado o dia, ele vai lá e sacrifica. E não era aquilo que era o papel dele como rei. O rei não fazia esse tipo de procedimento, né, do sacrifício. E ali, quando ele acaba de sacrificar, Samuel chega. Ele se precipitou, chegou. E aí ele vai dizer, para tentar justificar, que é isso que quando eu li aquela palavra ali, sabe? Forçado pelas circunstâncias, ele foi dizer. Eu fui forçado pelas circunstâncias, né? Forçado pelas circunstâncias, vi que o exército se aproximava, eu fui lá e fiz o que eu não era para fazer. O que o meu pai, né? Trazendo para a paternidade agora, que a gente falou. O que o meu pai me disse que não era para eu fazer, que ele mandou eu esperar. Eu olhei o cenário e decidi fazer porque eu me senti forçado pelas circunstâncias. Então, talvez você está em casa, olhando situações da sua vida, e você dizendo assim, mas eu não tenho o que fazer, eu preciso fazer, porque já passou do prazo, ou porque Deus me disse que faria, mas chegou aqui nesse dia e até hoje não aconteceu. Eu quero te dizer, se você tem uma palavra do Senhor, se Ele disse que era para você esperar, espere. É melhor você obedecer do que sacrificar, porque não se sinta de forma alguma forçado pelas circunstâncias. Porque uma palavra do Senhor vale mais do que qualquer cenário. Não importa qual cenário que você esteja, não importa quais evidências você veja diante dos seus olhos. Se o Senhor te diz para você esperar, espere, porque Ele vai te honrar. Verdade. Davi, a gente está chegando ao final. Foi muito bom esse papo. Nossa. Eu tenho certeza que o povo aqui de casa foi muito edificado. Vou querer o 2, hein? Vou querer o 2, ó. Pede o 2 aí, ó. Coloca aí, ó. Quero o 2, eu quero o 2. Comenta aí. Eu quero te agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que as pessoas foram muito abençoadas, edificadas. Eu te conheço aí há muitos anos. Vivi vários processos desses com o Davi. Eu conheci o pai de Davi, né? Conheci a mãe dele, conheço a mãe dele, né? Conheci o pai do Davi, vivi esse processo ali quando o Davi perdeu o pai dele, né? Enfim, e vivi várias histórias dessa fase da vida dele e sei o quanto realmente o Senhor transformou a vida dele. E o caráter, como ele falou, do caráter dele, e eu tenho certeza, né? Quero até colocar aqui agora em rede, para que eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar ainda mais, não só na sua vida financeira, como ele já tem te honrado, profissional, mas em todas as outras áreas, na sua vida sentimental, tudo que ele tem para fazer na sua vida, eu tenho certeza que vai ser, assim, extraordinário. Amém. Porque o Senhor, eu sou prova viva disso, o Senhor sempre honra os filhos que realmente decidem viver para o Pai, para glorificar o Pai. Amém. Glória a Deus, eu recebo tudo. Tá? Eu pego tudo. Eu quero te pedir para você fazer suas considerações finais aí. Tá, gente. Bom, como eu falei um pouco da minha história, eu escrevi esse livro aqui de coautoria, Como Ele Me Achou, né? Que é de uma editora de uma pessoa maravilhosa aqui, que é a Verusa, né? Que me ajudou, me incentivou aqui a escrever esse livro. Esse livro conta um pouco da minha história e da história de outras pessoas que, por incrível que pareça, a gente não combinou, mas acabou falando sobre paternidade. E talvez esse livro possa te abençoar. Então, eu quero fazer uma coisa, como eu disse, uma das características de filho é repartir. Eu vou disponibilizar 100 livros desses gratuitos, mas para você ganhar, você vai ter que fazer uma coisa. Não é só assim de graça, não. Você vai ter que entrar no Instagram da Editora João 20, né? @João20. Editora João 20. Editora João 20 e vai colocar eu quero viver a paternidade. Aí você vai mandar você vai entrar em contato, a gente vai responder vocês e a gente vai mandar um livro pra vocês, tá bom? Só são 100. Então, no direct, né, viu? No direct, então. E aí eu quero abençoar a tua vida, porque assim como Deus me abençoou, eu sei que esse livro pode te abençoar. E quem sabe também você não vai escrever o teu livro, né? Eu também era um cara que era resistente a isso, mas eu disse, a minha vida como filho precisa abençoar a vida de outras pessoas. Então eu quero desejar para cada um de vocês que vocês sejam abençoados, vivificados, amados por Deus e que vocês tenham um encontro com Deus Pai. Amo todos vocês, Deus abençoe. Amém. Foi muito bom, de verdade. Muito obrigado mais uma vez. Gente, a gente vai chegando por aqui ao final. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Como eu falei, eu tenho certeza que você foi muito edificado. Que Deus te abençoe. Espero você aqui na próxima sexta-feira, às 16 horas. Um beijo no coração. Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos.
E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. What you got to say? Say hey, hey, hey. Hollywood's living. New Balance, we got now.